Pois bem, meus caros, nas últimas aulas nós vimos toda a teoria do gasto público, nós vimos os fatores que influenciam no comportamento dos gastos públicos. A partir da aula de hoje, nós entramos numa outra temática. Nós partimos para a segunda parte da disciplina, analisando o outro lado da história, ou seja, analisando o comportamento da tributação. Se até agora o nosso foco foi nos gastos, a partir de agora nós olhamos para o outro espectro de forma a analisar o comportamento da tributação. Ou seja, o nosso objetivo é analisar quais são os fatores, quais são as características apresentadas pela tributação. Afinal, quais são os impostos, os diferentes tributos cobrados pelo governo? Quais são as principais fontes de receita dos estados e municípios? E também quais são as classificações dos tributos? No entanto, para que nós consigamos chegar neste tema, primeiro nós precisamos olhar para a ótica da despesa e compreender o modo como são classificadas as despesas públicas. Então, as despesas públicas, elas podem ser classificadas quanto à natureza econômica, isto é, se essas despesas elas são despesas correntes ou despesas de capital, de tal forma que nós podemos discriminar essas despesas. O que seriam as despesas correntes? Qual a diferença entre a despesa corrente e a despesa de capital? As despesas correntes seriam aquelas despesas necessárias para manter o funcionamento da máquina pública. Então veja o que nós temos aqui. Todo aquele conjunto de despesas que compõem, que são necessários, aqueles gastos que são necessários para garantir o funcionamento da máquina pública. Por exemplo, gasto com água, gasto com energia elétrica, gasto com papéis, com materiais de escritórios, ou seja, apenas os gastos que são precisos, apenas para garantir a manutenção da máquina pública funcionando, são classificadas como despesas correntes. Então vejam, as despesas correntes, elas podem ser discriminadas em despesas de pessoal, encargos sociais e juros em encargos sobre a dívida. Já por outro lado, as despesas de capital seriam as despesas relacionadas ao investimento. Se por um lado, nós temos aqui a nossa máquina pública, então vejam, nós temos aqui a nossa máquina pública bonitinho, nosso prédio. Para manter esse prédio funcionando, nós precisamos realizar todo um conjunto de despesas que são classificadas como despesas correntes. No entanto, a manutenção desse prédio, imagina o seguinte, se nós quiséssemos construir um novo prédio, as despesas relacionadas à expansão nas atividades do setor público, por exemplo, a construção de um novo prédio, a construção de uma ponte, construção de uma estrada, etc., são despesas de capital. Ou seja, as despesas de capital são todas aquelas despesas relacionadas ao investimento, à expansão na capacidade do setor público em realizar os seus serviços, em prestar os seus serviços. Essas despesas elas podem ser discriminadas em inversões financeiras, administração da dívida e reservas de contingência, além, é claro, dos próprios investimentos. No site do Siconf nós podemos acessar estes dados.
Este site ele tem todos os dados de despesa de capital, de despesas correntes. Para isso, o que nós precisamos fazer? Bom, qual que é a fonte desses dados? Conforme nós sabemos, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, famosa LRF, os municípios eles são obrigados a disponibilizar os seus dados. Ou seja, eles precisam periodicamente tornar acessível ao público todas as suas informações. Essas informações elas são disponibilizadas ao Tesouro Nacional, que por sua vez disponibiliza essas informações ao público através do site do Siconf. Aqui no site do Siconf, na aba Consultas, tem a opção Consultar FINBRA. Nessa opção nós temos 3 links: Contas Anuais, RGF e RREL. Na aula de hoje nós iremos enfocar as contas anuais, ou seja, como pegar um dado nas contas anuais. Na disciplina de orçamento, vocês verão de forma mais ponderada, de forma mais discriminada, o que é o RGF, o que é o RREL. Se vocês clicarem aqui em contas anuais, vocês são encaminhados para essa página. Nessa página nós temos diferentes links, diferentes caixas de diálogo que podem ser preenchidas. Por exemplo, aqui na caixa de diálogo intitulada Exercício, é possível se definir o exercício do dado. Por exemplo, nós poderíamos pegar aqui o ano de 2017. O escopo seria a esfera pública, o grau de desagregação nos dados. Aqui, por exemplo, nós podemos pegar os dados apenas dos municípios, apenas dos estados, dos municípios do estado e das capitais. Vamos, por exemplo, pegar os dados dos municípios. Essa terceira caixa de diálogo, chamada tabela, ela disponibiliza o acesso aos dados públicos discriminados de acordo com diferentes rúbricas. Por exemplo, aqui nós temos a execução dos restos a pagar, variações patrimoniais, execução dos restos a pagar, inclusive discriminados por função, despesas por função, despesas orçamentárias, receitas orçamentárias e balanço patrimonial. Nós podemos vir aqui, por exemplo, selecionar a opção Receitas orçamentárias e pegar o dado. Definir o período de homologação, de retificação, lembrando que é sempre importante pegar do período do ano corrente do dado até o período mais recente possível. Por quê? Porque esses dados eles sempre estão sujeitos à retificação, ou seja, o município, o setor contábil do município ele pode identificar um erro na geração dos dados e realizar a retificação deste erro. Exatamente por este motivo, o dado ele deve ser o mais recente possível. Do contrário, sempre se existe o risco de se pegar um dado que está defasado, que apresenta algum erro, que já foi corrigido. Com isso, depois de preencher o reCAPTCHA, é só clicar em consultar. Se nós clicarmos aqui em consultar, depende muito do navegador utilizado, mas vai levar um tempo para que o sistema processe o pedido de consulta. Eu já facilitei aqui e já peguei uma informação. Se nós fizermos isso, qual que vai ser o resultado que nós vamos ter? O site, a plataforma, irá nos permitir fazer download deste documento zipado, no qual tem uma planilha em CSV. Se nós abrirmos essa planilha,
nós vamos ter acesso aos dados de todos os municípios que divulgaram a informação. Lembrando, essas informações, os municípios são obrigados a divulgar essas informações, porém nem todos os municípios divulgam. Existem alguns municípios, inclusive uma quantidade elevada de municípios que não obedecem à lei de responsabilidade fiscal e simplesmente não divulgam essa informação. Bom, enquanto que baixa aqui, e enquanto que abre o documento, eu vou dar... Bom, já baixou aqui. Mas o que? Se vocês fizerem isso, vocês vão abrir essa planilha. Nessa planilha, quais as informações que se encontram? Na primeira coluna, nós temos o município, o nome do município. Por exemplo, aqui, Prefeitura Municipal de Canudos do Vale, no Rio Grande do Sul. Segunda coluna tem o código do IBGE. Terceira coluna, a sigla do estado. Quarta coluna, população. Quinta coluna, despesa empenhada. Quinta coluna, despesas exceto as interorçamentárias. E a quinta coluna, melhor dizendo, a sétima coluna, ela vai apresentar o valor da despesa. Aqui lembrando, sempre é possível se colocar um filtro, vir em dados, colocar um filtro e se filtrar a informação. Por exemplo, digamos que nós queremos pegar o município de Balneário Camboriú. Uma vez que nós selecionamos este município, nós já vamos ter acesso a todos os gastos. No caso, aqui eu peguei os dados discriminados por função. Se nós voltarmos para o nosso slide, o que nós observamos? Os dados eles podem ser discriminados por despesa, quanto à natureza econômica, se é uma despesa corrente ou de capital, e a outra forma, por meio da qual é possível se discriminar o dado, se refere à sua função. Ou seja, quanto à prioridade em termos de alocação dos recursos. Aqui, por exemplo, nós temos os dados discriminados. Se é um gasto do setor legislativo, do setor executivo, se é um gasto com administração e planejamento, se é um gasto com despesa, um gasto com educação. Claro, lembrando, as despesas, a participação de cada despesa vai variar de um município para o outro, sendo essa variação determinada por diferentes fatores econômicos, políticos, entre outros. No entanto, o que nós observamos? Fato é que esses dados eles se encontram disponíveis. Qualquer pessoa consegue ter acesso a esses dados de gasto, consegue baixar e analisar os gastos do seu município. A aula de hoje tinha como objetivo apenas apresentar rapidamente os gastos. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, aqui, o que nós observamos? Vamos pegar as despesas empenhadas. Se nós olharmos essas despesas empenhadas, o que nós vamos observar? O primeiro item são as despesas exceto as interorçamentárias. Lembrando, esses dados são para o município de Balneário Camboriú. Neste exemplo, eu peguei para o ano de 2017 as despesas por função. Aqui, dentro das despesas por função, o que nós vamos ter? As despesas discriminadas, por exemplo, 01, as despesas discriminadas para a função legislativa. 2, função judiciária. 3, função administrativa, melhor dizendo, 4. 6,
Segurança Pública. 8. Assistência Social. 9. Previdência Social. 10. Saúde. 11. Trabalho. 12. Cultura. Educação, melhor dizendo. 13. Cultura. 14. Direitos da cidadania. 15. Urbanismo. 16. Habitação. 17. Saneamento. 18. Gestão ambiental. 23. Comércio e serviços. 27. Desporto e lazer. E 28. Encargos especiais. Então veja o que nós temos. Nós temos todas as despesas públicas discriminadas por função. Lembrando que, dependendo do município, municípios menores vão ter os seus dados discriminados para um menor montante de funções. Municípios maiores, por outro lado, vão ter os dados mais discriminados para um maior montante de funções. Por exemplo, aqui nós poderíamos pegar uma função bem específica e analisar quais os municípios que têm gasto para essa função específica. Por exemplo, será que gastos, por exemplo, com indústria? Quais municípios que têm gastos com indústria? Vejam que nós temos uma quantidade elevada de municípios. Vamos vir aqui em UF e filtrarmos apenas para os municípios de Santa Catarina. Uma vez que nós filtramos para os municípios de Santa Catarina, o que nós observamos? Ainda existe um montante elevado de municípios que têm gasto com indústria, ou seja, que tem uma rúbrica específica nas suas funções que identificam os gastos relacionados à indústria. O que nós poderíamos vir aqui fazer? Poderíamos pegar para outra função, como por exemplo, em vez de termos selecionados aqui a indústria, nós poderíamos ter selecionado ciência e tecnologia. Vejam, agora o montante de municípios se restringe consideravelmente. Apenas 7 municípios, se nós olharmos aqui na contagem, nós vemos que apenas 7 municípios possuem gastos em ciências e tecnologia. Então, as possibilidades de análise são muitas. O que nós poderíamos vir aqui fazer? Nós poderíamos pegar um município específico, por exemplo, o município de Balneário Camboriú. Virmos aqui, identificarmos cada despesa e calcularmos a proporção das despesas deste município, exceto as despesas interorçamentárias, que são, por exemplo, despesas legislativas, despesas judiciárias, despesas com administração, por exemplo. E assim segue. Ou seja, nós poderíamos... Depende apenas da liberdade e da capacidade de quem está analisando de extrair uma análise com base nesses dados. Bom, a aula de hoje o objetivo é apenas apresentar rapidamente os dados existentes e apresentar as classificações para as despesas públicas. Lembrando, apenas recordando rapidamente, as despesas públicas elas podem ser classificadas quanto à natureza econômica, em despesa corrente, despesa de capital, ou, alternativamente, quanto à função. Sendo que essas funções elas são diversas funções que vão identificar as prioridades na alocação do recurso.